Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, damos graças a Deus por este dia, para juntos meditarmos na palavra de Deus, amém? Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos juntos iniciar uma série de estudo da palavra de Deus. Vamos tirar lições, igreja do Senhor, tirar lições para o crescimento espiritual da igreja, para a edificação da noiva e do corpo de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos junto com uma série maravilhosa da palavra de Deus. Vamos meditar, aprender, estudar sobre o arrebatamento da igreja de Cristo, amém? E nessa série de estudo de arrebatamento da igreja, vamos ver os grupos ditos por Jesus que não vão subir. Três grupos são os que não vão subir para os céus, na iminência do arrebatamento da igreja. Primeiro grupo, os que estão no altar. Segundo grupo, os religiosos. Terceiro grupo, os ímpios. E nesse estudo você vai saber os motivos porque eles não vão subir. O primeiro grupo, que é o do altar, não vai subir porque Jesus falou que no coração deles tem iniquidade. O segundo grupo que não vão subir é o grupo dos religiosos. Por seguinte motivo, por não andarem no Espírito Santo de Deus, por não mostrar para o mundo a vida nova que Deus enviou por Jesus Cristo. E o terceiro grupo que não vai subir é o grupo dos ímpios, por causa da dureza do coração, a desobediência e a dura cerviz. Glória a Deus. E nessa série de arrebatamento da igreja, arrebatamento, irmãos, está inserido na escatologia bíblica. E o que é escatologia bíblica? É o estudo das últimas coisas. É o programa divino para o céu, para a terra, para a sua criação, para a igreja, para tudo que Deus criou. Deus já se programou. Então o estudo da escatologia nos antecipa os eventos divinos para a igreja de Jesus Cristo. E o que é que a escatologia estuda? Primeiro, a escatologia estuda arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, trono branco, o milênio de Cristo, estado eterno e perfeito, novos céus, nova terra, e assim vai. Estuda os eventos futuros narrados por Deus. Então a escatologia me antecipa o que Deus vai fazer com os céus, com a terra, com a criação, com a igreja, com o diabo, com os anjos, com os ímpios. A escatologia me antecipa todos esses eventos, amém? Então isso é escatologia, é estudar o futuro, o programa divino para a sua criação. Amados irmãos, vamos juntos começar essa série de estudo do arrebatamento da igreja. Quem vai ficar? Foi Jesus quem disse. Glória a Deus. Nós vamos embora, em nome de Jesus. Vamos estudar o primeiro grupo que vai ficar na iminência da volta de Jesus. Esse grupo vai ficar. Vamos estudar o primeiro grupo, que é os que estão no altar de Deus. O primeiro grupo de pessoas que não vão subir, os que ministram no altar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia Sagrada junto comigo. Vamos embora, aprender, tirar lições e tampar todas as brechas. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e o 23 diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Ao que Jesus diz para ele, igreja, para esse grupo que não vai subir. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende porque eles não vão subir?
que no coração deles tem o pecado da iniquidade. E o que é esse pecado de iniquidade? Quer dizer culpa, pecado, transgressão, que só Deus que sonda mente e coração sabe que está lá dentro alojado o pecado da iniquidade. Eles podem enganar a mim, podem enganar você no altar, mas a Deus, que é Espírito, eles não enganam, irmãos. E Jesus vai dizer assim para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso para quem está no altar, viu? Para quem ministra a palavra de Deus. Pessoas que estão saindo por aí afora pregando o que é de Deus, mas o coração está cheio de iniquidade. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de entrarmos nesse pecado e aqui destrinchar ele para nós, os motivos que esse grupo não vão subir, esse assunto é sério. Antes de esmiuçar isso, vamos ter a confirmação da volta eminente de Jesus. O próprio Jesus disse que voltaria à igreja. Abra sua Bíblia Sagrada, todos com a Bíblia aberta. Aleluia. Vamos manusear a palavra de Deus, viva e eficaz, que jamais voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Abra sua Bíblia em João. Olha Jesus confirmando que está voltando, igreja. Diz assim, João 14, do 1 ao 3, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Escuta o versículo 3 agora. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga amém. Jesus está confirmando, irmãos, que ele vai voltar para buscar o que é dele, o que ele comprou por bom preço na cruz do Calvário. E você sabe que foi preço de sangue a minha tua vida. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Os anjos também confirmam que Jesus está voltando. Abra sua Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 1. Vamos comigo viajar um pouco na Sagrada Escritura. Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 9, 10 e 11 diz assim: e quando dizia isto, Jesus falando para os discípulos, sendo assunto aos céus, diz assim, Atos 1 e 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Diga amém. Glória a Deus. Mais uma vez também Paulo vai confirmar que Jesus está voltando, igreja. Glória a Deus. Esse assunto é sério. Glória a Deus. Escuta bem o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17 e 18. Palavra revelada do próprio Jesus para o apóstolo Paulo, passar para a igreja de Tessalônica, para enriquecer a esperança dos irmãos de Tessalônica. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 16, 17, 18, diz assim: porque o mesmo Senhor, aquele lá de João 14, Atos 1, descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Escuta agora, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras. Glória ao nome de Jesus, amém? Amados irmãos, glória a Deus. Então vamos junto ver por que esse grupo não vai subir, ao qual Jesus mencionou em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. No versículo 22, ele diz o motivo: por causa da iniquidade que está no seu coração. O versículo 23 nos diz: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Então vamos juntos, irmãos. Vamos mapear isso aqui que é tremendo. Jesus falou que eles não vão subir porque tem iniquidade no coração. Iniquidade é pecado, é transgressão, é culpa. E qual é o primeiro pecado deles? Qual é a primeira culpa? Primeiro, eles estão pecando no coração com o pecado da ganância. Essas pessoas que estão no altar ministrando, homens e mulheres que saem por aí afora no altar do Senhor, estão em pecado de ganância. Glória a Deus. Olha o que aqui Paulo diz para Timóteo como obreiro, orientado pelo pastor, o homem que Deus levantou para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja a andar em Cristo. Olha o que esse homem aconselha esse jovem pastor, igreja. Abra sua Bíblia Sagrada e veja o conselho de Paulo para Timóteo: tampar as brechas, para que esse pecado da arrogância não pegue seu coração, porque Deus sonda a mente e coração. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo comigo, capítulo 3, vamos junto? Em nome de Jesus, glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, glória a Deus, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: olha a instrução de Paulo para Timóteo tampar essa brecha do pecado da ganância. Diz assim, 1 Timóteo 3, versículo 1, 2 e 3 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Escuta agora a sentença: não dada ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha o que aqui Paulo diz: não cobiçoso de torpe ganância, Timóteo. Vigia, Timóteo, porque o dono da obra sonda mente e coração. Glória a Deus, aleluia. E o que é esse pecado da ganância? A ganância é, vamos traduzir esta palavra, significa ânsia por ganhos exorbitantes, cobiça. Segunda definição de ganância: desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Glória a Deus. Olha o que aqui Paulo diz para outro jovem pastor, Tito. Abra sua Bíblia, Tito. Outro conselho do homem de Deus. Glória a Deus. O homem que doutrinava a noiva de Jesus vai instruir jovens pastores já tampar essa brecha da ganância, porque senão eles não sobem. Glória a Deus. Tito, capítulo 1, verso 7 diz assim, Paulo escrevendo a esse jovem pastor Tito, 1:7. Porque convém, diz Paulo, que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, escuta agora, nem cobiçoso de torpe ganância. Glória a Deus. A mesma instrução que o Espírito Santo deu para Paulo passar para Timóteo e para Tito, foi a mesma que o Espírito Santo de Deus deu para Pedro passar para a igreja, para a sua carta universal. Diz assim, 1 de Pedro 5, e versículo 2, abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5, e versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, e verso 2 diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Glória ao nome de Jesus. Viu, igreja? O primeiro pecado desses irmãos que estão no altar? Torpe ganância. Vamos agora para o segundo pecado, que está no coração, que é a iniquidade. É o pecado da avareza. E o que é avareza? Avareza é apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Glória a Deus. Então Paulo novamente vai aconselhar Timóteo a vigiar com este pecado que vai impedir dele ser arrebatado por Jesus. É o pecado da avareza, do apego ao dinheiro e às riquezas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia e veja o que é que Paulo diz para Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, vamos junto? 1 Timóteo, capítulo 6, mais uma vez, ele vai tratar deste pecado da avareza para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Olha, irmãos, a palavra que Paulo dá para Timóteo de consciência, irmão, por dentro, para vasculhar a sua mente, seu coração, seu interior e tampar esse pecado, essa brecha. Diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 7 ao 12, diz: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha a consciência que Paulo joga para a mente de Timóteo. Agora escuta o que é que Paulo diz para Timóteo, versículo 8. Paulo diz que ele tem que se contentar com a bênção, glória a Deus, do que ele tem. Diz assim, do que já foi dado para ele, a bênção do contentamento. Olha o que ele diz. Tendo, porém, sustento, é o que Paulo diz, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Glória a Deus. Agora ao laço, ao perigo, se não vigiar. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Vigia, Timóteo. Vigia, Timóteo. Glória a Deus. Eu tenho um conselho de Deus para você, irmãos, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Glória a Deus. Aí você tem que estar vigilante com as suas riquezas, com as suas posses, com a sua prosperidade. E qual é o conselho que eu tenho para te dar na área espiritual? É o conselho de Davi. Davi tinha posse, irmãos, tinha ouro e prata, mas isso não ocupava o coração de Davi, porque Davi era um crente, um homem espiritual, igual a Davi, igual a Paulo, igual a Timóteo. Eles eram espirituais. Glória a Deus. Eles não se embaraçavam com as coisas daqui da terra. Eles sabiam separar com sabedoria as coisas para a glória do Senhor. O conselho que eu te dou é o de Davi. É o do Salmo 62, versículo 10. Para você não se apegar às riquezas. Está pronto para ser levado por Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, e venha comigo. Abra sua Bíblia. Salmo 62, verso 10. Para não ser apegado às coisas materiais. Diz assim, ao conselho do homem de Deus espiritual, Davi. Salmo 62 e 10 diz: não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Escuta agora a sentença. Se as vossas riquezas aumentam, ao segredo, à receita, não ponhais nelas o coração. Glória a Deus. Toma posse dessa direção da parte de Deus. Deus vai te abençoar, vai te enriquecer, mas não coloca o teu coração. Glória ao nome de Jesus, porque lá quem reina, quem domina, quem senta, quem
Quem domina é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Paulo está ensinando a Timóteo a tampar essas brechas da avareza, o pecado da avareza. Terceiro pecado que a Bíblia vai aconselhar, que Jesus diz que não vai subir os que estão no altar, é o pecado, é o seguinte, esse pecado aqui é o que faz comércio com a palavra de Deus, igreja. É muito comércio no altar da palavra de Deus, são muitos interesses pessoais, não é interesse do reino dos céus, é interesse próprio, pessoais. E Jesus sonda e sabe. E por este pecado de fazer comércio com a sua palavra, tirar proveito e ganho, os que estão no altar, cometendo esse pecado, essa transgressão, esta culpa, não vão subir na volta de Jesus. Olha o que aqui Pedro diz, 2 de Pedro, abra a sua Bíblia Sagrada. 2 de Pedro, capítulo 2, vamos junto? Em nome de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim, irmãos. Diz assim o apóstolo Pedro: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina o que? Perdição. Desviaram a mensagem da cruz, da santificação, da redenção, da regeneração, arrebatamento da igreja. A volta de Jesus não está mais no altar dele, está outras mensagens para tirar proveito do povo de Deus, que não tem conhecimento profundo da palavra. Glória a Deus. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora o motivo: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glória a Deus. Tem algo esperando por eles, é juízo do Senhor. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, irmãos. Vamos ver os que estão fazendo comércio com a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, irmão. O que é que o apóstolo Paulo diz? Os irmãos de Coríntios ficar atentos a este pecado. 2 Coríntios 2, 17 diz assim. 2 Coríntios 2, 17 diz: porque nós não somos como muitos. O que, Paulo? Falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós não somos falsificadores, de Paulo, da palavra de Deus. Temos juízo. Somos fiéis à mensagem que foi colocada no nosso coração. Nós não vamos nos corromper, não. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha, irmão, homens gananciosos, homens avarentos, homens que fazem comércio com a palavra de Deus, estão no nosso meio. Olha o que aqui Paulo diz na sua missão em Efésios, na sua despedida. Olha o que aqui Paulo diz, irmãos. Na direção do Espírito Santo, Deus, ele diz assim para aqueles irmãos, ele diz assim, Atos 20, versículo 28 ao 30 diz assim, Atos capítulo 20, verso 28 ao 30 diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo, glória a Deus, vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Escuta agora, verso 29. Porque eu sei isto, tenho certeza, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas
para atraírem os discípulos após si. Olha o que diz verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Glória a Deus. Veja, irmãos, que homens terríveis, homens que fazem comércio com a palavra de Deus no altar, igreja. Homens e mulheres no altar. Glória a Deus. Já não são mais fiéis à mensagem da cruz. Aleluia. E Jesus dá um sinal de que eles vão ser expulsos. Quer ver isso? Veja um sinal, irmãos, que fez comércio na casa de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Olha o sinal de que eles não vão subir para os céus. Eles vão ser expulsos. Glória a Deus por causa do pecado, fazendo comércio na casa de Deus. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13 diz assim o Senhor Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou quem? Todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Glória ao nome de Jesus, igreja. Amados irmãos, vigiemos com esse pecado, porque esse grupo vai ficar. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, vocês observaram comigo, irmãos? Vou ler mais uma vez com você. Observa comigo uma coisa no texto sagrado. Vamos juntos observar? Olha o que é que diz o texto, Mateus 7:22. Vamos observar o seguinte. Veja só o que é que diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Glória a Deus. Percebeu? Que eles não subiram, que eles não foram salvos, mas que eles tinham os dons. Percebeu que os dons não salvam ninguém. Veja o perigo, igreja. Estão no altar, tem os dons, mas os dons não salvam. Irmãos, vigie. O que é que faltou para eles aqui serem arrebatados então? Faltou os frutos do Espírito Santo. Faltou o caráter de Jesus neles. Por isso que eles foram expulsos. Por isso que eles não vão subir. Por causa do interesse próprio. Eles não defendiam o reino de Deus. Eles não apresentavam Jesus. Eles não tinham o caráter do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você tem o fruto, escute isso. Se você tem os dons, amado, atente mais para os frutos. O caráter de Jesus em você é o que vai te levar para a eternidade, para a presença de Deus. É o que vai marcar a tua história como cristão, como homem e mulher de Deus. Não é os dons. Os dons edificam a noiva de Cristo, a igreja. Promove salvação, liberta as pessoas, revela o que está escondido no coração. Mas o fruto, o caráter de Jesus nos leva para a eternidade. E o que faltou para esse grupo que estão no altar foi o fruto do Espírito Santo de Deus. O caráter de Cristo vai conosco para a eternidade. Glória a Deus. Escuta bem, irmãos, que dons não salvam ninguém não, igreja. Não se engane não. Penda mais para os frutos do que para os dons. Veja se os 9 frutos estão em você em evidência. As 9 características de Jesus estão em você. Glorifique a Deus. A balança tem que ser justa, tem que ter dons, mas tem que ter mais ainda o fruto do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Veja, irmãos, o que é que Paulo diz para os irmãos de Coríntio para não cair nesse erro de fanatismo, de pender só para os dons e se esquecerem do fruto, porque o fruto é a característica de Jesus. É o caráter de Jesus que vai me jogar para a eternidade, que vai me dar posse da vida eterna. Escuta bem o que é que Paulo diz, irmão. Se não tiver o fruto, o amor, não sobe, não flui no altar de Deus, não prospera as obras, não vai receber galardão, recompensa. Glória a Deus, porque em primeiro lugar, acima dos dons, está o fruto do Espírito Santo. Foi assim que Paulo ensinou em Coríntios. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Veja, irmãos,
O fruto está acima dos dons. Guarde isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja se os frutos do Espírito Santo estão em você. 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1, 2 e 3. Olha o que é que esse homem de Deus diz para os irmãos de Corinto, igreja. Diz assim, 1 Coríntios 13, verso 1, 2 e 3 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, a minha tradução é corrigida, mas a sua pode ser atualizada, diz amor. Se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Verso 2: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Está percebendo, irmãos, que o fruto está acima dos dons? Pode ter tudo isso aqui, mas se não tiver o amor do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus e de Cristo, de nada aproveita. Glória a Deus. Versículo 13: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, que atitude linda, né? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, que é amor, nada disso me aproveitaria. Entendeu porque eles não vão subir? Porque eles não deram lugar ao fruto do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eles não deram lugar ao fruto do Espírito Santo de Deus. Priorize mais os frutos do Espírito Santo de Deus. O caráter de Jesus esteja em você impregnado. Glória a Deus. Olha o que é que Jesus disse, irmãos, para os irmãos priorizar no seu reino, na sua obra. Acima dos dons, Jesus disse que uma virtude maior tem que aparecer. Que uma virtude maior tem que se manifestar entre o seu povo, entre os ministérios, entre os ministros. Jesus falou, essa virtude aqui tem que se manifestar com toda a força e toda a glória. E qual é a virtude? João, abre a sua Bíblia Sagrada. João, veja, irmãos, que ele exalta essa virtude maior da Bíblia, que é o amor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. É o amor. Veja aí João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim o Senhor: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Olha o que é que diz verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga amém. Glória a Deus. Amados, compreendeu porque eles não vão subir o primeiro grupo? Porque tem iniquidade no coração, tem pecado. Glória a Deus. Tem o pecado da ganância, tem o pecado da avareza, tem o pecado do comércio. E você viu aqui que os dons não salvam. Glória a Deus. Amados irmãos, compartilhe essa mensagem de instrução, de ensino, essa sã doutrina. Estamos numa série de estudo poderosa. Começou agora, irmãos. Vamos estudar na próxima mensagem o segundo grupo, que não vai subir, é os religiosos, que não andam no Espírito Santo de Deus, igreja. A coisa é séria, irmãos. Arrebatamento da igreja é coisa muito séria. E o segundo grupo também, como esse primeiro, não vai subir, que é os religiosos. E depois vamos estudar o terceiro grupo, que é os ímpios também, que não vão subir. E cada um aqui eu vou lhe dar o motivo bíblico, à luz da Bíblia, da Sagrada Escritura, dito pelo próprio Jesus, que eles não vão subir. Glória a Deus. Se inscreve aí no canal. Compartilha aí essa boa palavra, essa palavra de instrução, né? Ministros que amam a palavra, que estão querendo crescer no ministério, temos que aprender mais sobre a escatologia bíblica, que é um modo simples de se aplicar. Aqui eu procuro o máximo facilitar para os irmãos a compreensão bíblica e teológica, para que os irmãos estejam estruturados na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então se inscreva no canal, compartilhe
esta boa palavra. Glória a Deus. Dê o seu like em nome de Jesus. Amém? Fortaleça, dando o seu like, dando o seu amém. YouTube vai jogar essa mensagem para muitos homens e mulheres de Deus que querem tampar a brecha. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço aqui a todos por meditar comigo juntos e sair daqui enriquecido pela boa palavra do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Recebe essa oração pela tua casa, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, eu te peço, Senhor, por esta família, por este servo, por esta serva, a tua graça, Pai, a tua força. Deus, que eles estejam ricos em vigilância, que eles estejam firmes na fé, Pai. Pai, que eles estejam, Pai, alicerçados na palavra, Pai. Que eles estejam, Pai, esperançosos, olhando para o alto, Senhor, para os céus, para a tua vinda eminente. Que eles estejam prontos para ser arrebatados, Senhor. Livra da ganância o coração, Pai, da cobiça, Senhor, da avareza, Pai. Senhor, ajuda, Senhor, a manifestar os frutos do teu Espírito Santo de Deus, ó Pai. Ajuda este teu servo, essa tua serva a andar no Espírito do Senhor, ó Pai, para que eles sejam arrebatados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço por esta família da fé, Senhor. Eu te peço pela família do Brasil, Pai. Envia a tua bênção, o teu livramento, a tua salvação e a tua provisão para estes lares, ó Pai. Que eles venham contar vitórias e mais vitórias para a honra e glória do teu nome, Senhor. Envia a tua bênção tal para esta família hoje e sempre, em nome de Jesus. Você diz amém. Recebe a bênção em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Diga amém, a paz do Senhor, glória a Deus. Fica na paz, crente.